Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Hoje, falando agora para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental. O tema da aula de hoje: processos de propagação de calor. Espero que estejam todos bem e sigamos, até porque não podemos parar, né? Estamos longe fisicamente, mas devemos estar juntos, né? Nessa luta, né, para vencer essa pandemia. E acreditem, né? É uma fase, vai passar, tá certo? Enquanto isso, sigamos aqui online, fazendo nossos estudos e dando sequência às nossas tarefas. Para o pessoal do sétimo ano, né, o tema de hoje, propagação de calor, ok? Espero que estejam todos bem e sigamos. Vamos ver então o que significa isso, tá bom? Observem a apresentação. Para que aconteça a troca de calor, é preciso que ele seja transferido de um objeto para outro, de uma região para outra. Existem três processos de propagação de calor. Quais são esses três processos de propagação de calor? A condução, a convecção e a irradiação. Vamos ver cada um deles? Primeiro, vamos imaginar que em um sistema isolado, por exemplo, dentro de uma caixa de isopor, nós colocamos dois objetos. Um objeto que está com uma temperatura alta de 200 graus, que eu vou chamar de objeto A, e um objeto que está com a temperatura baixa, que eu vou chamar de objeto B, vamos botar a temperatura de 20 graus centígrados. De acordo com a lei zero da termodinâmica, com o passar do tempo, a temperatura do objeto A, o quente, ela vai diminuir, enquanto que a temperatura do objeto B, o frio, vai aumentar. Ou seja, enquanto enquanto que a temperatura do objeto B, né, aquele objeto que está frio, como eu disse, ela aos pouquinhos essa temperatura vai aumentando. Ou seja, até que ambos os objetos, o A e o B, atinjam a mesma temperatura, ficando em equilíbrio térmico. A energia que se transferiu do objeto A para o objeto B é chamada de calor ou energia térmica. Então, cuidado que existe uma diferença entre temperatura e calor. Eu vou chamar de calor aquela energia que pode ser transferida de um objeto para outro. Então, o calor também é chamado de energia térmica, ok? Quando se fala de calor ou energia térmica, a gente tem aí então o calor sensível, que tem a ver com a variação da temperatura, o calor latente, que tem a ver com a mudança do estado físico, a dilatação térmica, que tem a ver com a mudança linear ou superficial ou volumétrica de um determinado objeto. E ainda temos a transmissão, né? Que é quando esse calor ele pode ser transmitido, é a energia térmica em trânsito. E no caso da transmissão, aqui vale a gente lembrar, ela pode ser por condução, ela pode ser por convecção ou por radiação. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, eu estava falando da transmissão de calor. Então, para que ocorra troca de calor, é necessário que que ele seja transferido de uma região a outra através do próprio corpo ou de um corpo para outro. Existem três processos de transferência de calor estudados na termologia. São eles: só um minuto, para quem não lembra, termologia é o ramo da ciência que estuda esses fenômenos relacionados com a temperatura e o calor. Então, de acordo com a termologia, são três os processos: a condução, a convecção e a irradiação. A irradiação, gente, é a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se propagar. Como assim, professor? Por exemplo, a irradiação, ondas eletromagnéticas, como a que a gente recebe do rádio, né, da televisão, do celular. Então, eu tenho ali uma irradiação. Essa onda ela se propaga, é uma onda eletromagnética que ela se propaga sem necessidade da atmosfera, sem necessidade da água ou de um meio qualquer para que ela se propague, para que ela se espalhe, tá certo? Enquanto que a condução
e a convecção são processos de transferência que necessitam de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, para que eu tenha condução e convecção, eu preciso ter um meio material. Professor, o que é um meio material? Por exemplo, aí seria, a gente pode falar aí a atmosfera é um meio material. Então vamos ver aí a condução. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente colidem com as moléculas do corpo mais frio e transferem energia para este. Este processo de condução de calor é denominado condução. No caso dos metais, além da transmissão de energia de átomo para átomo, há a transmissão de energia pelos elétrons livres, ou seja, são os elétrons que estão mais afastados do núcleo, né, e que são mais fracamente ligados ao núcleo, portanto, esses elétrons colidem, colidindo entre si e com os átomos transferem energia com bastante facilidade. Então, por esse motivo, o metal conduz calor de modo mais eficiente do que outros materiais. E aí a gente pode ver uma barra metálica sendo aquecida numa fogueira e a gente sabe que o setor da barra metálica em contato com o fogo, ele aquece mais e a extremidade mais afastada aquece menos. Porém, se eu manter isso aí, esse calor ele vai ser conduzido, né, ao longo da barra e essa barra vai ficar toda quente, ok? A convecção. Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Esta forma é denominada convecção. Tá? Esse é um processo que consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Por exemplo, vamos considerar uma vasilha, né, que contenha água com a temperatura baixa, uma temperatura inicial, vamos botar aí 4 graus centígrados, uma temperatura bem baixa, está próximo de zero. Sabemos que a água acima de 4 graus centígrados se expande. Então, ao colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo da água se expandirá, tendo sua densidade diminuída e assim, de acordo com o princípio de Arquimedes, subirá. Então, menos denso para cima, mais denso para baixo, princípio de Arquimedes. Então, a parte mais fria e mais densa desce, formando então as correntes de convecção. Como exemplo de convecção, temos a geladeira, que tem seu congelador na parte de cima, onde fica o ar frio, mais denso, que vai descer para a parte de baixo, onde está o ar mais quente, que vai subir. Então fica, na verdade, quando a gente fala em convecção, é um movimento que circular. Então quem está em cima desce e quem está embaixo sobe. E a gente tem esse movimento que é a convecção. E aí, ó, o ar quente subindo, tá vendo? E o ar frio mais denso descendo. Então, quando o ar quente sobe, ele perde calor, ele resfria, fica mais denso e ele volta para baixo. Chegando embaixo, ele é aquecido de novo, ele ganha energia, ele fica menos denso, sobe, e aí você tem esse movimento que fica circulando o ar dentro da geladeira, por exemplo. Já a irradiação, pessoal, podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. E por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Então, outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas eletromagnéticas, cujas características e intensidade dependem do material de que é feito o corpo e a sua temperatura. Então, portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. Voltando, processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação, ok? Bom, a garrafa térmica é um bom exemplo de radiação térmica. A parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução.
e as partes internas e externas da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por irradiação. Aqui a gente tem uma figura, né, que ilustra para a gente os três mecanismos. A convecção, que seria o calor proveniente da chama, é transferido pela circulação da água. Então aqui, ó, mais denso desce, ou seja, o frio que está mais denso desce, a água fria, e a água que está embaixo, quando esquenta, fica menos denso, sobe. E aí você tem um movimento circular dentro de uma chaleira, por exemplo, quando eu coloco água para ferver. Ah, professor, então quer dizer que no rio, na lagoa, no oceano acontece isso? Sim. Na atmosfera acontece isso? Sim. Ah, então quer dizer que o movimento da camada gasosa da atmosfera, assim como no oceano, nos rios, tem a ver com a convecção? Com certeza. Já a condução é o calor que passa de partículas para partículas, desde a extremidade quente até a extremidade fria. E aí a gente volta àquele exemplozinho que eu falei para vocês aí, ali que é a questão da barra metálica aquecida numa fogueira, né, numa chama. Né? Então a ponta que está em contato esquenta e aí o calor passa partícula para partícula até chegar na outra extremidade. Já a radiação é o calor que se transfere pelo espaço sobre a forma de radiação infravermelho. Por exemplo, a gente sente o calor de uma fogueira e esse calor que chega para a gente, mesmo não tendo, ele está se espalhando, né, ele é transferido pelo espaço na forma de radiação infravermelho. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Né? Esse material vai estar disponível online, né? E vocês podem estar revendo essa aula quantas vezes vocês acharem necessário. Como indicação de atividade, sugiro que vocês revejam novamente esse material, pesquisem, né? E tentem resolver algumas questões sobre o tema. Uma outra sugestão de atividade é vocês construírem um pequeno resumo no caderno. Então, para vocês do sétimo ano, principalmente a sugestão é: assistam a aula e anotem a definição de cada tópico que foi dito aqui, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, fiquem bem e lembrem-se, mantenham o isolamento social. Estamos em época de pandemia e não é brincadeira, tá bom? Cuidem-se.